e vai encerrar louvando ao Senhor. Pastor Wagner. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão sobre os pés, vamos fazer a menção da palavra do Senhor. O nosso sonoplasta hoje é o... Eu só chamo ele de Bergston. Parece que tem mais umas letras aí. Hã? Mas eu vou ficar só no Bergston. Glória a Deus por isso. Mateus escrevendo, no capítulo 11, nós vamos ler 2 versículos aí, peço que põe para nós na tela. No versículo 5 e o 6, glória a Deus, que diz assim... Isso, a minha tradução, obrigado. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. A igreja com os 6, por favor. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus por mais esta rica oportunidade de nós podermos estarmos juntos, cultuando, exaltando e glorificando este Deus digno, este Deus maravilhoso, este Deus tremendo, este Deus que tem amado com amor indizível, pastor Toninho. O homem não consegue entender este amor, que é o amor de Deus pela humanidade. E nesta hora oportuna, eu agradeço o nosso pastor presidente, pastor Walter Saturnino também, a todos os companheiros aqui, saudando a eles, mais uma vez, a igreja. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma hora muito oportuna e grandiosa ocupar o púlpito com o microfone na mão para falar das grandezas do Deus, Criador de todas as coisas. Todo mundo que sobe aqui, que tem entendimento dada por ele, pastor Machado, tem palavras maravilhosas, grandiosas, que o homem por si só não consegue entender. Homens estudiosos, estudados, grandes homens, não têm condição de falar deste Deus, Zé de Souza, como qualquer um de nós, dos pequeninos aqui, tem condição, quando pega o microfone, ele é revestido do alto e tem discernimento do alto, pastor Juvenil. E não adianta o resto ficar com raivinha, né, Absa? Glória a Deus por isso. Irmãos, nesta noite eu quero fazer uma pergunta aqui. O nosso pastor presidente gosta muito de fazer isso. E eu também gosto de fazer isso. Não só aqui, mas por onde nós vamos. Quem nos visita nesta noite, que ainda não é um cristão convertido ao Evangelho, que quer dizer as boas novas de Cristo, há em nosso meio algum convidado que nos visita, que ainda não fez esta decisão? Não há? Está vendo? A palavra hoje será missionária, a Leandra. Para nós, a igreja, para meditarmos mais um pouco na grandeza do nosso Deus, missionária Cida, no que Ele tem feito e no que Ele fará, porque Ele tem prometido bênçãos. Então Ele vai fazer, porque Ele é misericordioso. Hoje eu conversando com minha esposa, e lembrando aqui, pastor Juvenil contando que ele veio para cá só com a roupa do corpo. Eu uma vez saí daqui, pastor Juvenil, até mais ou menos vestido, sabe? Mas aí o negócio lá na frente deu problema. Como diziam os antigos, dei com os burros na água. Aí eu tive que voltar, pastor Juvenil. Como diziam os antigos, lá onde você quebrou o pote, volta lá porque a rudia está lá. Aí nós voltamos, pastor Juvenil. Quase igual o senhor contou aqui. Veio eu, a mulher, o filho, e eu costumo dizer, brincando assim, isso não é verdade, é uma brincadeira, tá? Eu cheguei aqui puxando uma cachorra porque a corda eu achei na estrada. Sabe quando você volta só a capa da gaita, Absa?
assim eu voltei. Sabe por quê? Não fui no propósito de Deus. Se eu estivesse seguindo o propósito de Deus, nada disso teria acontecido na minha vida e no meu caminho. Mas isso também é experiência para nós. Experiência de quê, pastor? Experiência que não vale a pena tentar sozinho. Não vale a pena achar que você pode porque você viu uma posição. Não vale a pena, igreja. Eu quero dizer a vocês aqui dentro desta passagem que foi lida nesta noite, o Senhor Jesus respondendo aqui a uma pergunta. Quem se lembra quem era João Batista e o que ele era de Cristo? Isso. Primo de Jesus. O Senhor Jesus fez um comentário a respeito de João Batista, dizendo: nascido de mulher, não houve outro igual a ele, ou do tamanho dele, ou da pujança dele. E o próprio Senhor Jesus era nascido de mulher. Olha a grandeza de que foi João Batista na representação da lei, porque João Batista foi o último. O Senhor Jesus está falando da representatividade da lei. Mas aí, continuando nesse mesmo comentário a respeito de João Batista, ele disse assim: mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê? Ali o Senhor Jesus está começando a mostrar a questão da graça. Porque a igreja, ela é nascida da graça. Então o melhor no reino do céu do Senhor, de Jesus, por intermédio do seu Pai, é maior do que João Batista. Porque ele veio para cumprir o que foi profetizado a respeito. Porque ele era o precursor do dono da graça. E eu comentando com a minha esposa, como eu disse a vocês, eu pensando assim, tem uns homens, pastor Juvenil, que é mais privilegiado do que os outros. Ele foi primo do Senhor Jesus, primo de Deus, e batizou o próprio Filho de Deus. Olha que privilégio. Oh, irmãos, isso eu chego a arrepiar, de verdade, igreja. Olha os discípulos do Senhor Jesus, que privilégio, Emivan. Caminhar com Deus, caminhar com o Filho do Deus, o unigênito Filho de Deus, na face da terra. Oh, irmãos, isso é um privilégio grande demais. Pastor Walter teve o privilégio de ir lá no monte, onde Moisés, quando desce, após estar ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, escrevendo a lei, desceu com o rosto transfigurado. Ele teve o privilégio de estar ali. Mas como eles, muitos outros teve. Mas de ser primo de Jesus aqui na face da terra, só João Batista. De andar com o Senhor Jesus como discípulos que realmente ficaram, que foi separado, só 12. Foram muitos, em uma época, chegou a contar a 70 discípulos. Mas 12, como diziam os antigos, né, pastor Juvenil? No fritar dos ovos sobraram 12. E esses 12, entre eles tinha um, como o Senhor próprio diz, era o diabo. Isso é tremendo para nós entendermos a questão de quem era João Batista. E o porquê que eu estou dizendo isso. João Batista foi um homem muito grande na presença de Deus. Tanto é que ele veio como que no espírito de Elias, um outro grande homem na presença de Deus. Mas agora eu quero dizer para vocês uma coisa que nós precisamos ponderar sempre e pensar. Ele era homem sujeito aos mesmos problemas e pecado que nós. Ele era justo, mas não era perfeito. Porque a perfeição, o homem só alcançará ela mediante esta graça, da qual o Senhor Jesus disse para eles: o menor no reino dos céus de Deus é maior do que João Batista. Aleluia! E quando João Batista preso manda falar para o Senhor, fazendo esta pergunta, volta ao versículo por gentileza. O outro, o 4. E Jesus respondendo lhes disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Porque João Batista manda perguntar para Jesus: és tu o Messias que nós esperamos? João Batista era um homem de uma comunidade
fechada, chamada de Qumran, de onde agora descobriram aí há poucos anos atrás, né, os escritos mais antigos do mundo. Tanto é que o batismo sob imersão não era feito pelos judeus, né, pastor Machado? Era só por eles. Eles eram tão fechados que eles viviam separados da comunidade judaica. Os fariseus, os saduceus, para eles, misericórdia. Ele conhecia toda a palavra escrita, o Pentateuco, a lei, os salmos. João Batista. Mas, em algum momento, por causa de certas coisas que estavam acontecendo no ministério de Cristo, João Batista titubeou. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem aonde eu vou chegar, com bastante clareza. Quando o Senhor Jesus manda falar para ele isto que eu li e que está aí na tela, no final vocês leram um versículo que o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que não acharem em mim, bem-aventurado aqueles que não acharem em mim motivo de tropeço. Por que o Senhor Jesus manda dizer isto para João? Porque estavam correndo boatos no meio do povo, dos escribas, dos fariseus, no meio de todo o povo, que este homem não poderia ser o Messias. Porque ele não cumpria com os requisitos da lei, o qual a lei predizia que era o Messias, pastor Absa. Ele come com malfeitores, ele come e bebe com os publicanos, ele vive no meio da tumba. Por isso o Senhor Jesus manda dizer a ela: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E já já vocês vão ver o quanto o Senhor Jesus dá a ele o entendimento do que a lei estava reportando, para que ele verdadeiramente entendesse quem era aquele que ele tinha mandado perguntar. E aí agora entrando para a questão, coloca para nós o versículo 5, né? Os cegos veem, os coxos andam, e eu vou pular lá para os surdos. Por que o Senhor Jesus manda os discípulos de João ir ter com ele e dizer para ele, vai para João e diz assim: vocês ouviram dizer que os cegos andam, que os cegos veem, que os coxos andam e os surdos veem? Não, o Senhor Jesus disse para eles assim: vai e diz a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Por quê? Porque Isaías, há mais ou menos 700 anos antes, no capítulo 35 de Isaías, e no versículo 5 e 6, Isaías profetizou a meu respeito, dizendo que os cegos iriam ver, que os olhos se abririam e que os coxos saltariam de alegria, porque eu sou aquele enviado, o qual Deus prometeu à nação. Aleluia! É por isso que o Senhor Jesus responde a ele nestas palavras, desta maneira. E continuando ele diz: os leprosos são purificados. É por isso que o Senhor Jesus diz que o pecado agora não tem mais domínio sobre o homem. Por quê? Porque o pecado, os leprosos, para nós é símbolo de pecado. A lepra é o símbolo do pecado. Ele manda responder, manda dizer a João que os leprosos são sarados, os leprosos são curados. Sabe por quê? Porque eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias! Ele precisava responder a João desta maneira, porque João conhecia de onde é que ele estava tirando todas as suas dúvidas. Porque o povo o qual vivia ali era um povo que conhecia a palavra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim: olha,
tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Sabe por que os judeus pediam sinais? Porque eles esperavam pelo Messias. Então eles pediam sinais para ver se realmente cumpriam, se entrava dentro das suas prerrogativas para com o Messias, para o que eles tinham idealizado como Messias. E continuando, volta para nós, por gentileza. É aí mesmo. Os surdos ouvem, já falei, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha, lá no capítulo 61 de Isaías, o Senhor Jesus traz isso aqui para João Batista entender, que Isaías sempre profetizou a respeito do Messias que viria. Isaías, no capítulo 61, o Senhor Jesus está repetindo isso aqui, que também Lucas, no capítulo 4 e 18, também repetiu. O Senhor Jesus está dizendo, porque eu fui ungido para o quê? Para dar liberdade àqueles que estão cativos, para abrir as cadeias, para que aqueles que estão presos saiam. Está sendo pregado a palavra àqueles que estão encarcerados, está sendo trazido à vida para aqueles que estavam mortos, para aqueles que não tinham mais condição, não entendiam. Você já viu algum surdo, algum mudo ouvir ou falar por si só? E por que isso não faz? Porque morto não tem como sentir nada, pastor Toninho. O homem está morto nos seus delitos e pecado. Todo homem já nasce morto. Como que é isso? Nasce morto. Todo homem nasce destituído da glória de Deus, separado da glória de Deus. Todo homem já nasce condenado a uma eternidade separado do Deus que é o seu Criador. E é por isso que o Senhor veio para que Isaías, no capítulo 49 de Isaías, e o versículo 6, Isaías profetizou no final do versículo dizendo que o Senhor Jesus seria dado servo, o Messias seria dado como luz para os gentios. E é isso que o Senhor está respondendo a João, dizendo para ele: eu, João, sou aquele que quando foi visitar a sua mãe Isabel, quando a minha mãe te saudou ali, você encheu-se da glória, hesitou dentro do ventre da tua mãe. Eu sou aquele ao qual um dia você batizou ali no Jordão e disse assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou esse, João. Foi para este fim que eu vim. Eu vim para que a humanidade tenha vida e vida em abundância. Aleluias. Eu sou a verdade e a vida. O Evangelho de João, ele começa dizendo que eu sou o verbo, a palavra que liberta, a boas novas, porque o Evangelho que tem sinônimo do grego, tem sinônimo de boas novas de salvação, boas novas para o homem de bom entendimento, ou seja, para aqueles que é pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É entender que nós somos carentes e necessitados da glória de Deus, porque sem a qual nós não podemos encontrar aquele que nos justificará. Aleluias! E é por isso que o Senhor diz para João: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe por quê, João? Porque eu vim para os doentes, porque o são não necessita de médico. Eu vim para purificar os leprosos, porque a lepra, que é o símbolo do pecado, ele precisa ser libertado, e só tem um meio de ser libertado. O meio é para aquele que aceitar a minha obra lá na cruz do Calvário. Aí sim ele será liberto, ele será transformado e terá o direito de ser feito filho de Deus. Aleluia. João capítulo 1 e o versículo 2. Só há uma maneira do homem tornar-se filho de Deus: aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a palavra desta noite para nós. O tempo já foi, mas que Deus continue abençoando e que nós
possamos sempre entender o propósito da palavra, agir segundo o propósito da palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, e é justamente por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, e o versículo 16, ele disse: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos, que quer dizer os gentios. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Obrigado, pastor, por esta rica oportunidade. Aleluia. Irmãos, fique de pé.